Olá, pessoal. Eu sou o professor de matemática Leonardo. Trabalho nos segundos e terceiros anos este ano e vou estar acompanhando a vocês com o conteúdo do PET do segundo ano, certo? Estamos aí na primeira semana, tá? Do PET 1. Eu vou acompanhar vocês durante o aprendizado, ok, pessoal? Então, eu elaborei aqui uma apresentação, tá? E vamos dar uma olhada aqui nessas três partes aí: potências de base 10 e ordem de grandeza, que é basicamente a mesma coisa, a função do primeiro grau e plano cartesiano. Estarei introduzindo um pouco do conteúdo e vamos prosseguir com algumas atividades importantes aí do PET. Bom, temos primeiro aí a notação científica, né? A ideia de notação científica é uma forma de expressar números muito grandes ou muito pequenos utilizando o produto de dois números. Produto, para quem ainda não sabe, é uma multiplicação, tá? E esses números podem ser expressos em números muito grandes, como na astronomia, né? Você vai medir um tamanho de um planeta ou um sol, uma estrela, né? É bem utilizado na física aí, e números muito pequenos na biologia aí, química também, tá? No tamanho de átomos, células e por aí vai. O primeiro número deverá ser maior ou igual a 1, né? E o segundo deverá ser menor do que 10. Então, tá entre esse espaço aí, nesse intervalo. No caso do primeiro, certo? Seria esse primeiro número. E o segundo número deverá ser uma potência de base 10. Então, aí você tem o A, né, que é o primeiro número, vezes o segundo número, que é a potência de base 10, elevado a n. E aí eu tenho que A pertence aos números racionais, né? É um número que pode ser expresso em forma de fração, ele é um número com vírgula também, tá? E o n pertence aos inteiros, ou seja, o n também pode ser um número negativo, tá? E o A está entre esse intervalo aí, né, que é o primeiro número. Ele deverá ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Pode ser 1? Pode. Pode ser 1, alguma coisa? Pode. 10 não pode, mas pode ser 9, alguma coisa, tá, pessoal? É basicamente isso aí. Exemplos de notação científica. Eu coloquei 3 exemplos simples. Então, você tem aí como colocar o número 1000 aí na notação científica. É 1 vezes 10 elevado a 3. Bem simples. Você tem aí 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000, né? Vezes 1. O 1 pertence àquele intervalo, né? O número deve ser, o primeiro número tem que ser maior ou igual a 1. Está dentro desse intervalo. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Na letra B, a gente tem esse outro número aí, 25.000. Na notação científica, dá 2,5 vezes 10 elevado a 4. Você tem aí o 2,5 que está naquele intervalo, e quando você multiplica por esse número aí, 10 elevado a 4, né? Você está
que é 10.000, você está correndo a vírgula 4 casas decimais. Então, você tem aqui o 2,5, depois corre uma vírgula, vai ficar igual a 25, mais uma vírgula 250, mais uma vírgula 2.500, mais outra vírgula 25.000. E na letra C, você tem aí 0,037. Então, eu tive que correr a vírgula 2 casas da esquerda para a direita, até chegar até ficar entre o 3 e o 7. Então, como eu andei 2 casas decimais, ele vai ser multiplicado por 10 elevado a menos 2, tá? Que é a mesma coisa que eu dividi, se eu fosse dividir esse número, 3,7 por 1 sobre 100. Uma coisa interessante na matemática, que é bom que vocês saibam, é que na matemática existe o oposto e o inverso, tá? O oposto de um número, um exemplo, o oposto de 2 é menos 2. O oposto de 3 é menos 3. Só você trocar o sinal. Se você tem o oposto de menos 5, é 5. E o inverso já é diferente. O inverso, eu teria... O inverso de 7 é 1 sobre 7. O inverso de 9 é 1 sobre 9. Agora, o inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3. Beleza? Então, todo número natural eu tenho como o denominador 1, é só inverter. Beleza, gente? É bem simples. Tem essa questão também de você tem um número, certo? Na adição, se eu for adicionar pelo seu oposto, né? Eu teria o elemento neutro da soma, no caso, que seria o zero. E na multiplicação, se eu tenho um número, né, operado com o seu inverso, eu vou ter o 1, né, que é o elemento neutro da multiplicação. É simples, pessoal. Vamos então a um probleminha do PET. As células da bactéria, essa bactéria aí, o nome eu não sei direito soletrar, né? Vou chamá-lo de coli. Tem formato cilíndrico com 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Então percebam que o diâmetro é maior, né, do fio de cabelo. Dividindo-se de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula de coli, obtém-se como resultado. Então vamos lá, eu vou colocar aqui primeiramente o diâmetro do fio de cabelo sobre o diâmetro dessa bactéria, que é 8 vezes 10 elevado a menos 7. Bom, feito isso aí, eu transformei, usei uma propriedadezinha lá de potenciação com números inteiros, né? Então, na parte de cima eu coloquei logo na forma de fração, que é 1 sobre 10 elevado a 4, né? Esse 1 vezes 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 4. Aí eu coloquei dividido por 8 sobre 10 elevado a 7. Que é a mesma coisa lá que 8 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 7, tá, pessoal? Então, isso aí vai ser igual. O que eu faço aí numa divisão de fração? Vou repetir a primeira, certo? Então, eu repeti lá 1 sobre 10 elevado a 4
vezes o inverso da segunda. Então, o 8 passa a ficar embaixo e o 10 elevado a 7 para cima. Aí você troca aí o numerador pelo denominador. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 7. Aqui eu já simplifiquei direto, né? Eu tenho 10 elevado a 7 em cima e tenho 10 elevado a 4 embaixo. Então, vou usar a segunda propriedade de potenciação. O que eu vou fazer? Vou conservar a base, né? E subtrair a primeira pela segunda. Então, ficou 7 menos 4. 7 menos 4, 3. Daí eu tenho aí 10 elevado a 3 sobre 8. Fazendo essa continha aí, deu 1000 sobre 8, que é igual a 125. Tá? Beleza. Outra questãozinha do PET. A soma, aqui já envolve sistemas. A soma do resultado de dois números distintos. Ele quer saber isso aí, em que um deles seja o dobro do maior aumentado com o triplo do menor, que resulta em 28. Né? Então, eu tenho aqui, ó, um deles seja o dobro do maior aumentado. O dobro do maior eu já assumi que seria x, tá? O dobro do maior aumentado com o triplo do menor. E o menor seria o y. Então, eu tenho 2x mais 3y igual a 28. E o maior deles, aumentado com o quíntuplo do menor, é igual a 7. Estamos falando do número, aí o que eu joguei na forma aqui de sisteminha. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei a segunda equação por menos 2 para cancelar o x, né? Então, eu multipliquei cada parte, né, da segunda equação. Então, menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Quando eu for somar com 2x de cima, eu cancelo. Então, menos 2 vezes 5y vai dar menos 10y. Menos 10y mais 3y, menos 7y. E aqui, menos 2 vezes 7 dá menos 14. Mais 28 menos 14 é mais 14. Eu passei os menos 7 para o outro lado da igualdade dividindo, né? Encontrei o y igual a menos 2. Substituí o menos 2, o y por menos 2 na segunda equação, tá? Que é mais simples. Então, ali eu tenho menos 10, né? X mais 5 vezes menos 2 dá menos 10. O menos 10 passa para o outro lado da igualdade positivo. Então, eu vou ter 7 mais 10 é 17. Então, eu achei os dois valores. Somei os dois valores, né? Que lá no início do problema ele pede a soma do resultado de dois números diferentes. Então, encontramos aí 15. Certo, outra atividade do PET. Ele coloca aí 2 pontos. Lembrando, pessoal, quando eu represento 2 pontos aí, o primeiro número é o x e o segundo é o y, tá? Domínio imagem da função. Pertence ao gráfico da função. Aí tá lá de R para R, né? Os reais aí. Isso não vai interferir tanto nesse problema. É definido por f de x igual a de x mais b, que é a forma genérica de uma função afim. A diferença entre o valor de b e o valor de a é.
Ok, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar ali o primeiro ponto, que x é igual a 2 e y é igual a menos 3, vamos substituir. O x representa o 2 e o y, que é o f de x, representa o menos 3. Então, eu substituir. Coloquei lá, que ficou menos 3 igual a, como é 2x, né? Quer dizer, o x é igual a 2 e o x está multiplicando por a, então ficou 2a, 2a mais b. E aí eu fiz a mesma coisa com o outro ponto. Eu coloquei as coordenadas deste ponto, tá? Substituir. Então ficou 6 é igual a vezes menos 1 é menos a mais b, tá? Aí aqui eu fiz o seguinte, eu estou sempre fazendo pelo método da adição, até porque sistemas lineares é melhor assim, é melhor que vocês aprendam dessa forma. No PET fala a respeito da comparação e da substituição, mas eu acho interessante que vocês aprendam a fazer pelo método da adição. Então, eu tenho aqui, eu multipliquei por 2, né, na segunda equação, para cancelar, que vai ficar ali o a menos 2a. Então, se eu for somar esse menos 2a com mais 2a, eu cancelaria e cancelaria todo a. Eu poderia também multiplicar a segunda equação por menos 1, tá? Que daria ali, ó, o menos b. Cancelaria com mais b em cima também. Pode ser feito dessa forma, certo? É uma questão de escolha aí. Façam o que achar melhor. Então, 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 3, 9. Cancelo o a ali, né, que ficou mais 2a, menos 2a, né, mais menos 2a, cancelei. E b com 2b, 3b. Muito bem. Agora o 3 passa para o outro lado dividido, então eu tenho 9 sobre 3, que é igual a 3. Achei o valor de b. Como eu achei o valor de b, eu substituí o valor de b na segunda equação. Então ficou 6 menos a mais b. Quem é b? 3. Então 3 passa para o outro lado negativo. 6 menos 3 dá 3, igual a menos a. Aqui eu multipliquei por menos 1, tá? Os dois membros da igualdade, para achar o valor de a, certo? Então, se eu multiplicar o 3 por menos 1, dá menos 3. E o menos a vezes menos 1 é igual a a. Beleza, pessoal? Eu quero achar o valor de a e não o valor de menos a. Daí ele fala lá no enunciado a diferença. A diferença é a subtração, né, de a e b. Então, eu vou colocar de b e a. O valor de b e o valor de a. Então, é b menos a. Está lá embaixo, b menos a. O b é igual a 3 menos, né, que é esse menos, esse primeiro menos é a diferença. Então, eu tenho menos aí e eu coloquei entre parênteses, que é o valor de a. O valor de a é menos 3, certo? Então, lembrando, essa questão ela tem bastante atenção mesmo, porque você tem aí o menos do enunciado lá, que é a diferença, e você tem o menos que corresponde ao valor de b, né? O valor de a. O valor de a que é menos, que é o valor negativo, né? Que a é igual a menos 3. Daí menos vezes menos é mais. Então você tem aí 3 mais 3 igual a 6. A questão número 4, ela é parecida com a anterior, né? Então você tem aí, só que agora você tem duas funções, você tem f de x e você tem g de x. E aí ele quer saber o valor de m, né? Então ele coloca aí f de 0 menos
G de 1 é igual a 3. E ele quer saber o valor de M. Então, primeiro você pode substituir o zero lá no lugar de x na função f de x. Então, substituindo, você vai ter como resultado, né, somente o 2m, porque 3 vezes 0 é 0. Então, sobrou aqui o 2m. E quando você substitui o 1 no lugar do x, no g de x, né, você vai ter aí menos 2 vezes 1, menos 2 mais 1, menos 1. Então, o resultado de g de 1 vai ser igual a menos 1, certo? Então, ele coloca aí que f de 0 menos g de 1 é igual a 3. Aí eu substituí, eu coloquei o resultado de g de 1, né, que deu menos 1, que é negativo. Então, você tem menos vezes menos é mais. Aí você vai passar o 1 que está positivo para o outro lado da igualdade, negativo. Então, ficou 3 menos 1 dá 2. Quando você passa para o outro lado, né, um exemplo, o 2 está multiplicando m, passa para o outro lado dividindo, né, ficou 2 dividido por 2 é igual a 1, m é igual a 1. É a mesma coisa que você chegasse e dividisse os dois membros da igualdade por 2. Se você fez uma coisa de um lado e você faz a mesma coisa do outro lado, você não vai alterar a igualdade. Beleza, pessoal? Certo? É assim que funciona o raciocínio matemático. E questão número 5. A questão número 5, ele fala aí de uma pessoa obesa pesando num certo momento 156 quilos. Aí ele vai fazer um tratamento aí de spa e ele vai perder 2,5 quilos por semana, supondo que isso realmente ocorra nessas condições, né? Então repare que quanto mais tempo ele permanecer, né, nesse regime aí, ele vai perder mais peso, correto? Então ele quer que você encontre aí uma fórmula que expresse o peso mínimo que essa pessoa deverá atingir após 9 semanas. Bom, se você tem aí, você quer achar o peso da pessoa, né? Você tem a quantidade de quilos que ela pesa, né? Que é o 156, que corresponde também na função afim o valor inicial, né? Mas aí o que você tem aqui? O valor o coeficiente angular, né, que representa aí a letra A na função genérica da função afim, da parte genérica no caso, né, é menos 2,5 vezes a quantidade de tempo que essa pessoa permanece, né, que são 9 semanas. Então tá aí, através dessa regrinha você acha aí o peso que ela vai ter, né, quando terminar esse período, certo? Multiplicar aí o menos 2,5 vezes 9 mais 156, certo? Aí colocando aí na função do primeiro grau, o menos 2,5 é o A, que é a constante. Valor negativo, né? A função ela é decrescente, a reta, né? Você tem o x aí, que é a variável, que é o 9. E mais o b, que é o 156. Beleza. Aí ele, na letra B, eu tenho aqui que ele pede para calcular o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer para sair de lá com menos de 120 quilos de peso. Então, eu coloquei lá a equaçãozinha, né, igualmente
a forma genérica dela, né, que é ax mais b, né? F de x igual a x mais b. Como eu tinha dito, o a é o menos 2,5 vezes x mais b, que é o 156. Tem que ser o quê? Menor do que 120. Né? Aí eu passei o 156 para o outro lado, né? Ficou negativo. Então eu tenho 120 menos 156 dá menos 36. Aqui eu vou multiplicar por menos 1 os dois membros da igualdade, tá? Da equação. Inequação, desculpe, né? Os dois membros aí. Daí eu vou colocar os valores dos sinais positivos, né? Porque ambos estão negativos. E eu vou inverter isso na equação. Beleza, pessoal? Vou inverter. Então, em cima estava menor. Aí embaixo passa a ficar maior. Certo? Daí eu vou passar o 2,5 para o outro lado dividindo. Então eu encontrei aí que x, né, que é o tempo, que ela vai ficar aí, o número de semanas aí, deu 14,4. Só que ele quer saber o número de semanas exato. Eu não posso falar 14 semanas e alguns dias. Então 14 já não vale mais, certo? Então, no mínimo, ele deverá ficar aí 15 semanas. Certo, pessoal? Porque no problema é que ele quer saber um valor inteiro. E no enunciado lá, se tiver 14, não é 14, porque ele ficou mais do que 14. Tudo bem, gente? Então é isso aí, pessoal. É uma introduçãozinha do conteúdo aí do PET 1 da primeira semana. Um abração, fiquem com Deus.